Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre uma estrutura nova chamada de heap binária, que também é uma estrutura hierárquica, uma árvore binária, mas que tem uma aplicabilidade um pouco diferente da árvore binária de busca. As árvores binárias de busca, ou BSTs, possuem um tempo muito bom em suas operações. Elas possuem como limite inferior log de n, ou seja, não conseguem ser mais rápidas do que isso, tá? E como limite superior n, um tempo linear. Tá? São estruturas que possuem a sua aplicabilidade. São hierárquicas e possuem uma determinada noção de ordem, em que no caso de todo nó, todos que estão na subárvore à esquerda são menores e todos que estão na subárvore à direita são maiores para todo nó. Entretanto, nós podemos ter outros tipos de estruturas hierárquicas também, com outros propósitos e aplicabilidades. Por exemplo, se nós quisermos uma estrutura em que as operações de encontrar o máximo ou o mínimo nela sejam em tempo constante. Na árvore binária, nós não conseguimos isso daí. E se também a busca não nos interessa, a busca de um elemento específico não nos interessa. Então, podemos ter outros tipos de estrutura que tenham uma performance melhor especificamente para esse propósito. Então, esse é o objetivo que nós vamos estudar hoje, uma nova estrutura que tem essas características, que no caso é a heap binária. Uma heap binária ela é uma árvore binária que satisfaz outras condições, propriedades ou invariantes. Tá? Ela continua sendo uma árvore binária, tá? Mas a noção de ordem dela ela é um pouco diferente e ela tem também outras propriedades. Então, a primeira propriedade ou invariante da heap binária é que é a propriedade do formato dela, que ela é muito próxima da árvore binária completa. Então, só lembrando que a árvore binária completa ela é uma árvore que ela não tem as folhas estão todas sempre no último nível, ou seja, o último nível dela está sempre completo. Então é uma árvore que ela não pesa para um lado nem para o outro. O resultado disso é que tem-se uma performance ótima dessa estrutura, dos algoritmos nessa estrutura. Então a heap ela procurou incorporar invariantes nela para que ela tenha essa forma próxima de uma árvore binária completa. Então a primeira invariante é o shape property, tá? Que ela deve estar completa até seu penúltimo nível, pelo menos, e deve ser preenchida de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, se acontecer de o último nível não estiver completo, ele tem que estar preenchido da esquerda para a direita. Tá? Mas o penúltimo nível de uma heap, ele tem que estar sempre completo. O último nível pode não estar completo, mas tem que estar preenchido da esquerda para a direita. Então notem que isso daí não evita um desbalanceamento grande dentro dessa estrutura. E a outra propriedade ou invariante da heap é que ela estabelece a noção de ordem numa heap, que é diferente da árvore binária. Tá? Na heap, ela pode ser classificada como max heap ou como min heap. Numa max heap, todo nó é maior do que seus dois filhos. Numa min heap, todo nó é menor do que seus dois filhos. Então, essas duas propriedades ou invariantes definem as condições para se ter uma heap. Então está um exemplo de uma heap aqui, tá? Notem que é uma árvore binária, não é uma BST, porque não existe aquela noção de ordem de todos na subárvore à esquerda serem menores e todos na subárvore à direita serem maiores, tá? Então, essa é a heap. Notem que até o penúltimo nível ela está completa e no último nível ela não está completa, mas está preenchida da esquerda para a direita. Eu jamais poderia ter um nó aqui e eu ter um buraco aqui nessa heap, tá? Um nó aqui, uma folha lá na direita, sem ter essas folhas daqui antes preenchidas. Na representação de uma heap binária, nós usamos, pode ser através de estruturas dinâmicas com apontadores, mas a representação mais usual seria com arrays, ou seja, uma estrutura linear sobrejacente, que a gente vai enxergar ela
como sendo hierárquica, mas apenas fazendo um jogo de índices. Então imagine aqui que nós temos essa heap, os dados estão dentro dos nós, e aqui em cima nós temos os índices. Se nós olharmos pela ordem de preenchimento, de cima para baixo e da esquerda para a direita, nós temos o índice 1, índice 2, índice 3, 4, 5, 6, 7 e por aí vai. Ou seja, nós podemos olhar essa estrutura como se fosse um array, ou olhar também o array como se fosse uma heap. O 16 está na posição 1, 14 está na posição 2 e por aí vai. Então, sabendo da estrutura hierárquica, tá? Nós podemos olhar um array como estrutura hierárquica simplesmente através de um jogo de índices. Por exemplo, observe aqui que o nó 16, ele é a raiz, e os filhos dele são os nós 14 e 10, que estão indexados com os 2 e com o 3, respectivamente. Ou seja, nesse primeiro nó, o próximo que vem aqui são os dois filhos dele. O filho à esquerda primeiro, depois o filho à direita. Já quando nós consideramos o nó 2, tá? Com relação aos filhos dele, nós temos que o filho dele vai ser o indexado com 4, o filho à esquerda, e o filho à direita vai ser o indexado com 5. No caso, o 8 e o 7. Se formos para o 3, notem que os filhos deles são indexados com o 9 e o 3. Perdão, o 9 e o 3, que são indexados com 6 e o 7. Então, o nó indexado com 3 sendo o pai, os filhos dele são filho à esquerda, o indexado com 6, filho à direita, o indexado com 7. E por aí vai. À medida que a gente vai percorrendo a heap, a gente vai conseguindo compreender a relação que existe entre os índices, quem é o pai e quem são os filhos. E isso daí é facilmente determinado através dessas fórmulas. Se eu tenho um índice i, o pai dele vai ser... Eu posso encontrar o índice do pai através da divisão de i por 2, pegando o fluor, ou seja, o inteiro por baixo dessa divisão. Então, no caso aqui, o 4. Quem é o pai do 4? É o 2. Quem é o pai do 5? 5 dividido por 2, 2,5, mas pegando por baixo é o 2. Para saber o filho à direita de um determinado nó i, nós fazemos 2 elevado a i mais 1. E para saber o filho à esquerda, 2 vezes i, tá certo? E aqui 2 vezes i mais 1 para o filho à direita. Então, vamos lá como um exemplo aqui, voltar como um exemplo. O nó aqui indexado com 3. Quem seria o filho à esquerda dele? Seria 2i, o nó que está indexado com 6. E quem seria o filho à direita? 2i mais 1. Então, 6 mais 1, 7. Seria o filho à direita. Então, essas fórmulas daqui, elas já dão exatamente o que nós precisamos para compreender ou enxergar o array como uma heap. Saber quem é o pai e saber quem são os filhos. Está aqui uma estrutura. Ela representa uma max heap. Vamos olhar. Na condição da max heap primeiro, ser uma heap está preenchida de cima para baixo e da direita para a esquerda no último nível. A shape property. Tá? Isso daqui é verdade. O outro critério é max heap. Todo nó é maior do que seus filhos. Isso é verdade, exceto para o nó 7. Note que existe aqui o 8, que é maior do que o 7, que está abaixo. Então, isso não é uma max heap. Também não é uma min heap, ou seja, essa estrutura daqui não é nenhum tipo de heap. Tá? Agora, vamos ver algumas propriedades interessantes da heap. Primeiro, dado que eu tenho uma heap de altura h, certo? Qual seria o número mínimo de elementos de uma altura h? Ora, uma heap de altura h obrigatoriamente precisa ter seu nível anterior todo completo, tá? Então, no nível anterior h-1 todo completo, a heap mínima com altura h teria apenas um nó no nível h. Então, essa é a heap mínima, ok? Então, vamos lá tentar determinar o número mínimo de elementos. Aqui, no nível 0, eu tenho 2 elevado a 0 elementos, aqui eu tenho 2 a 1, aí eu teria 2 a 2, 2 a 3, ou seja, o número de elementos em um nível, certo? Se fosse uma árvore binária completa, eu calculo como sendo 2 elevado ao nível, tá? Entretanto, aqui no último nível, eu tenho apenas 1.
Recordando da árvore binária completa, da aula da árvore binária completa, quando nós temos aqui uma árvore binária completa com altura h, a soma de todos os elementos que tem nessa árvore pode ser dada por essa fórmula. A altura mais 1 menos 1, tá? Então, se eu quero calcular essa soma dessa árvore daqui, eu levaria em consideração essa altura aqui dessa árvore, que é h menos 1. Ou seja, substituindo lá a altura dessa árvore por h menos 1, certo? Nós teríamos a quantidade de elementos dessa árvore daqui, tá? Notem, h menos 1 mais 1 vai me restar aqui o h. Então, ficaria 2 elevado a h menos 1. Essa quantidade daqui. Se eu quero dar RIP toda, para incluir a altura h, tá certo? Eu simplesmente preciso incluir mais um elemento aqui. Então, o menos 1 cancela com 1, e aqui eu tenho a RIP mínima, tá? Com altura h, possui 2 elevado a h elementos. No caso do número máximo de elementos de uma RIP com altura h, tá? Aí sim a RIP estaria até o último nível completo. E aí nós fazemos uso da fórmula da árvore binária completa diretamente, que seria 2 elevado a h mais 1 menos 1. Qual seria a faixa de valores para a altura de uma RIP em função do número de elementos? Tá? Isso nós podemos derivar diretamente dessas duas quantidades de elementos que nós conseguimos deduzir nos slides anteriores. Tá? Vamos pensar o seguinte. Eu tenho uma RIP mínima com altura h. Tenho uma RIP máxima com altura h. Certo? Então, esse h certamente vai estar compreendido, tá, entre essas duas criaturas. Vai ser definido entre essas duas criaturas. Tá? Então, essa RIP mínima com altura h, ela possui 2 elevado a h. Tá? E aqui, a RIP máxima possui 2 elevado a h mais 1 menos 1. Então, considerando ainda as propriedades da RIP, qual seria a condição necessária e suficiente para se descrever o invariante de uma max-RIP? Como manter o invariante de uma max-RIP? E qual seria o custo das operações sobre uma RIP? É esperado que, numa max-RIP, que está representada por baixo com um array, tá? Por um array, nós temos que enxergar apenas esse array como uma max-RIP, ou seja, checar se as condições da max-RIP são verdadeiras. E a condição é, para todo nó, todo nó ele é maior do que seus filhos. Então, como descrever isso através de uma fórmula que considere um array e julgue se é uma max-RIP ou não? Isso aí é essa daí. Para todo i que é diferente de 1, que não é a raiz, certo? Se você pegar aqui o elemento indexado com i no array, ele tem que ser menor ou igual ao pai dele mesmo. Tá certo? Então, se essa condição é checada para todos os i's do array e isso é verdadeiro, nós temos que o array representa uma max-RIP. Para mantermos o invariante de uma max-RIP, certo? Nós precisaremos sempre fazer valer essa propriedade daí e a shape property também, na hora que as operações são executadas dentro de uma RIP. Nós vamos ver hoje também, nessa aula de hoje. E qual seria o custo das operações sobre essa RIP? É de se esperar, no mínimo, que elas tenham um custo log de n, porque a RIP, as condições da RIP fazem com que ela seja uma estrutura balanceada. Nós vamos ver isso também mais adiante.